Você que tem a palavra de Deus, abra em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Nós vamos ler esse versículo, apenas um versículo da nossa mensagem. O título da nossa mensagem nesta noite é: Na minha vida tem azeite. Amém? Na minha vida tem azeite. Essa mensagem ela faz parte da introdução do projeto de vida. Por isso você está recebendo aí o material, né, um folhetim para você levar para a tua casa, onde diz: em 2023 nada me faltará. É o tema do nosso projeto de vida 2023. E ali tem o texto e os 3 tópicos da mensagem que eu vou pregar hoje. Depois tem um aviso embaixo aí, que é o aviso de uma campanha que nós vamos iniciar na sexta-feira. Eu nasci para vencer, que também faz parte da preparação do projeto de vida, que a gente vai falar um pouquinho mais, daqui uns dias, vai ter uma nova consagração aí a respeito do projeto de vida. Mas vamos ler o texto então. 1 Samuel 16 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Amém? Glória a Deus. Quando nós falamos em azeite na Bíblia, na palavra de Deus, nessa nossa linguagem gospel, nessa nossa linguagem de cristão, o azeite ele representa o quê? Ele representa a unção na nossa vida. A unção ela é importante em todas as áreas da nossa vida. É a unção que gera um milagre, é a unção que gera bênção, é a unção que abre porta, é a unção que dá direção, é a unção que nos dá discernimento. Então a unção ela é muito importante na nossa vida. Um cristão, um crente, ele não tem como ter uma vida de sucesso se ele não tiver a unção de Deus sobre a sua vida. E veja bem, a unção de Deus sobre a nossa vida não significa que eu tenha que ter sintomas físicos em mim. Se acontecer os sintomas, amém, tudo bem, né? Tem gente que na hora da oração se arrepia, tem gente que tem vontade de chorar, tem gente que às vezes sente outras coisas no corpo, o corpo esquentar, alguns sentem o corpo ficar gelado. São reações físicas que são possíveis a acontecer, mas não significa que sem elas nós não tenhamos recebido a unção, ou que nós não tenhamos essa unção na nossa vida. A confirmação de que eu tenho unção sobre a minha vida é confirmação no nosso coração, é convicção, é certeza, é aquela sensação que você recebeu, que tem algo sobre a tua vida, amém? Então independe de uma sensação física, independe de uma reação física na nossa vida. Agora, a unção é importante, e a unção precisa ser respeitada e precisa ser buscada. É por isso que na Bíblia, quando nós fazemos menção do azeite, é porque era importante na vida de todas as pessoas, mas principalmente daquelas pessoas munidas de alguma autoridade. Elas precisavam ter azeite, elas precisavam ter unção. Amém? Se você estudar as histórias bíblicas, você vai encontrar várias passagens onde fala a respeito do azeite, e algumas até fazendo menção, perguntando o que você tem na tua casa, e uma viúva respondendo: não tenho nada, senão um pouco de azeite, foi suficiente para gerar um milagre. Então não significa que você, para ser abençoado, para que uma porta se abra, para que você rompa, para que você vença, você tenha que ter um título, você tem que ser aquela pessoa sobrenatural, flutuando espiritualmente, subindo e descendo o monte, jejuando 24 horas, orando 3 vezes por dia. Se puder fazer isso, amém, não vai atrapalhar, vai contribuir. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: que o mínimo de azeite, o mínimo de unção que você tiver, é suficiente para Deus gerar um milagre, para Deus gerar uma bênção na tua vida, amém? Agora nós vamos ver algumas coisas importantes. São 3 tópicos que nós vamos abordar. O primeiro deles: atitudes que sugam o azeite. Atitudes que sugam a nossa unção. É que nem pegar uma esponja
e colocar numa vasilha de azeite. Aquela esponja vai sugar todo aquele azeite que está naquela vasilha. Então, tem algumas atitudes na nossa vida que sugam a unção de nós. Tem algumas atitudes na nossa vida que eles tiram a unção da nossa vida, afastam a unção da nossa vida, e afastando a unção, o que vai acontecer? Vai nos prejudicar. Eu quero mencionar em cima desse texto, que eu quero falar desse personagem, que é Samuel, um grande homem de Deus, um homem muito usado por Deus, um homem cheio de unção. Pense num camarada cheio de unção. Pense num camarada que tinha a presença de Deus na sua vida. Mas ele teve uma atitude que começou a sugar da vida dele o azeite. Chegou a sugar da vida dele a unção. É por isso que Deus falou o que é para ele? Enche o chifre de azeite. Se Deus mandou ele encher o chifre de azeite, significa o quê? Que o chifre de azeite não estava cheio. E o porquê que não estava cheio? Por causa de uma atitude errada de Samuel. O que fez de errado Samuel? Samuel estava sendo conivente com um rei que fazia tudo diferente do que Deus mandava, a ponto de ter sido rejeitado por Deus. Esse rei se chamava Saul. Samuel, ele criou uma afinidade com Saul, uma afinidade muito grande. E não tem nada de errado você ter afinidade com as pessoas. Não tem nada de errado você ter amizade com as pessoas. Não tem nada de errado você gerar relacionamentos de comunhão com as pessoas, desde que este relacionamento, desde que esta comunhão não sugue a unção de Deus que está na tua vida. O problema desse relacionamento de Samuel com Saul é que Saul fazia errado. E Samuel não o repreendia. O máximo que Samuel fazia era dizer: mas rei Saul, isso não é certo fazer. Mas não advertia, não corrigia, não exortava Saul. E Saul, irmãos, ele foi fazendo coisas erradas. Ele foi fazendo tudo ao contrário do que Deus mandava. Deus dizia: não faça isso, ele fazia. Deus dizia: faça desse jeito, ele não fazia. Ele foi fazendo, chegou um ponto que o rei Saul começou a fazer tudo por conta própria. No começo ele até consultava Samuel. No começo ele chamava Samuel, dizia: Samuel, ore junto comigo, busque a presença de Deus, porque Samuel tinha unção, Samuel tinha o azeite, Samuel tinha direção, Samuel tinha a forma de abrir as portas, Samuel tinha poder para dar vitória. Mas agora o rei Saul, chega um certo momento que o rei Saul, ele já nem chama mais Samuel, ele mesmo começa a fazer, e chega ao ponto de começar a fazer o que ele não podia fazer, somente Samuel podia fazer, porque Samuel era sacerdote, juiz e profeta. Saul começa a fazer coisas que ele não poderia fazer, e ele rejeita Samuel. Quando ele faz isso, quando ele rejeita a autoridade espiritual de Samuel, Deus o rejeita. Só que Samuel tinha muita afinidade com o rei Saul. Gostava, amava o rei Saul. Queria ver o bem do rei Saul. Queria ver o rei Saul se levantar novamente. Mas isso não estava acontecendo. Chega ao ponto que Deus o adverte e diz assim: até quando terás pena de Saul, se eu já o rejeitei? Aqui está o problema. Quando a gente é conivente com alguém que está fazendo errado, com alguém que já foi instruído, já foi repreendido, já foi corrigido para fazer certo, e essa pessoa insiste em fazer errado, quando eu sou conivente com essa pessoa, o meu azeite começa a ser sugado. Esse foi o problema de Samuel. O azeite que ele tanto tinha na sua vida começa a ser sugado, porque ele é conivente com o erro de Samuel. Levante a mão direita e diz assim, repete-se comigo, diz assim: Deus me livre de ser conivente com coisas erradas. Amém? Irmão, tudo que é errado, não seja conivente. Seja você praticando com outra pessoa, não seja conivente. Não bata a palma com erro. Não bata a palma para pecado.
Não aceite pecado dentro da tua casa, não aceite pecado na tua convivência, não aceite, não aceite. Se você vê algo errado, não seja conivente a coisa errada. Não, isso aqui é errado, isso aqui é pecado. Isso aqui não é de Deus. Eu não posso ser conivente. Eu não posso julgar ninguém. Mas eu não posso ser conivente com o pecado. Eu estou vendo um negócio errado aqui. Mas tudo bem, fazer o que? Não é eu que estou fazendo, deixa rolar. Não, eu não posso ser conivente com o pecado. Porque se eu for conivente com o pecado, o meu azeite começa a ser sugado. Amém? Amém. Segunda atitude. Segundo tópico que nós vamos abordar. Qual atitude que estanca o vazamento? Havia um vazamento, não havia? Havia um vazamento que estava sugando o azeite de Samuel. Qual é a atitude que estanca? O simples fato de Samuel se afastar de Saul estancou o vazamento. Quando a gente se afasta das coisas erradas, irmãos, automaticamente estanca o vazamento. Que aí qualquer coisa que eu fizer para buscar unção na minha vida, eu vou me encher da presença de Deus. Uma oração, um jejum, uma campanha na igreja, uma vigília, subir no monte, uma leitura da Bíblia, qualquer coisa, por mais simples que seja, é suficiente para repor o azeite na minha vida. Você sabe qual é o problema de algumas pessoas? Que elas até buscam bastante. Elas só jejum, elas, se convidar para uma vigília, elas vão, se convidar para um evento, elas vão, elas vêm para a igreja, elas fazem campanha, elas fazem de tudo, mas elas não se afastam do que é errado. Então estão sempre sendo sugadas, elas até buscam, mas o azeite é sugado, porque há um vazamento na vida delas, há um vazamento. Samuel estava com isso até quando? Samuel não tinha perdido o temor de Deus. Até o dia que Deus o adverte. Deus diz assim: Samuel, até quando terás dó de Saul? Enche o chifre de azeite, porque eu tenho algo para a tua vida. Samuel se afasta de Saul. O simples fato de se afastar das coisas erradas, ele começa novamente a se encher do azeite. Terceiro tópico. Ele enche o azeite, ele enche o chifre de azeite. Terceiro tópico. Quem tem azeite tem direção. Ele enche o chifre de azeite, Deus diz assim: desce até a casa de Jessé, e eu te mostrarei o improvável para reinar sobre Israel. Porque Saul, ele representa o quê? Um reino envergonhado. E Davi representa um reino de honra. Quem vai dar a direção para Samuel para ungir o próximo rei? Olha o azeite aqui importante para ungir, para abençoar, para liberar a bênção sobre o improvável. O improvável. Aquele que ninguém acreditava, nem o próprio pai acreditava. Quando Samuel desceu na casa de Jessé, chegou para Jessé e disse assim: traga os teus filhos, porque Deus me mandou ungir um deles para ser rei sobre Israel. Jessé mandou chamar os 7 filhos e passou os 7 diante de Samuel. E Samuel disse assim: não é nenhum deles. Você não tem mais nenhum filho? E Jessé disse assim: até tenho mais um, está lá no campo, cuidando de ovelhas. O improvável, o que ninguém acreditava, o que ninguém dava valor, aquele que achavam que nunca chegaria a lugar nenhum. Mas sabe qual é a diferença? Aquele menino que estava lá no campo era um menino, era um jovem de Deus. Era alguém que buscava de Deus. E é isso que a unção de Deus está à procura. A unção de Deus está à procura de alguém que seja de Deus. A unção de Deus está à procura. Sabe quem Deus quer honrar? Sabe quem Deus quer abençoar? Não é o erradão, irmãos. Não é o que leva a vida de qualquer jeito. Não. Deus, a unção de Deus está à procura de alguém que é temente a Deus. Alguém que é de Deus. Alguém que tem uma vida com Deus. Alguém que não é conivente com o erro. Não é conivente com o pecado. Mas é alguém que teme a Deus. Alguém que tem desejo de fazer as coisas de Deus, de fazer as coisas certas. A unção está à procura. E é essa unção
É esse azeite que dá a direção. E Deus disse assim: quando passar aquele que eu escolhi, eu vou te mostrar. Quando Davi passou diante de Samuel, Samuel disse: esse eu escolhi. É esse que vai trazer honra para Israel. Sabe o que Deus quer fazer nesta noite? Sabe o que Deus quer fazer nesta noite? Deus quer derramar uma unção para encontrar neste lugar pessoas que são de Deus, para honra, para mudar a história, para fazer com que o improvável se torne um instrumento na mão de Deus. Não é o provável, não, é o improvável. Aquele que ninguém acreditava, aquele que ninguém apostava, aquele que ninguém dava crédito, aquele que as pessoas menosprezavam. A unção está à procura de pessoas de Deus para serem tomadas pelo poder de Deus. Eu te convido nesta noite você ficar de pé. Nós vamos orar. E a unção de Deus virá